1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos que são bons de Bíblia, ajude aí a seu irmão a encontrar, amém? Escola bíblica, né? As matrículas ainda estão abertas, né? Aleluia. Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Podeis assentar? Graças a Deus. Nesse momento aqui eu quero estar agradecendo essa oportunidade de estarmos falando da palavra do Senhor. Agradecer aí a toda a igreja que se faz presente e também o nosso pastor que nos confia essa responsabilidade de estar falando da palavra do Senhor. Amém? Então nessa noite eu vou estar falando de você. Intitulado o texto, o título dessa mensagem é A Igreja e o Poder da Mídia. Então nós vamos estar falando sobre a igreja e o poder da mídia. Primeiramente eu quero estar falando acerca da formação do homem, e logo após nós estaremos falando sobre a alma do homem e sobre a mídia. Então estarei fazendo aqui algumas demonstrações para que os irmãos entendam. E se alguns irmãos tiverem alguma dúvida no momento que nós estivermos falando dessa palavra, que os irmãos, algum que quiser tirar sua dúvida, que levante a sua mão e seja rápido, aí para a gente poder, para você não sair daqui com dúvida, amém? Já que hoje é culto de ensino, então o nosso objetivo é que você aprenda, como no salmo que foi lido, no versículo 7, para nós compreender a palavra do Senhor e guardar ela no coração. Irmãos, quando nós falamos desse texto, a Bíblia está dizendo aqui, e o Deus de paz santifique o vosso corpo, a alma e o espírito. Mas quando nós observamos no texto sagrado, ele está colocando em ordem. Isso aqui está em ordem. Está em ordem. A igreja repita comigo. Espírito. Está fraco. Mais uma vez. Espírito. Alma e corpo. Mais uma vez. Espírito, alma e corpo. Graças a Deus. Então nós vemos aqui que o homem ele é composto por espírito, alma e corpo. Porque, irmãos, quando nós observamos a palavra do Senhor, os irmãos que tiveram trazido caneta, é bom que você faça aí algumas anotações, amém? Se você não tiver, traga o papel, você pode folhear a sua Bíblia, logo após Malaquias, que entre Malaquias e Mateus, a sua Bíblia, ela tem uma página em branco. Então lá você pode fazer as suas anotações, se você não tiver papel, amém? É como diz meu pai, que um homem, ou seja, uma pessoa preparada, ela vale por duas. Então para tudo tem solução, amém? Então essa é a dica que eu dou para os irmãos, para que você tome nota de alguns pontos que nós vamos estar falando. Então veja bem, no capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia fala que no versículo 26 ao 27,
O Senhor, ele disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se você abrir a sua Bíblia, alguém abre comigo aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26, para me mostrar algo importante para os irmãos acerca desse texto. Irmãos, porque às vezes nós lemos a nossa Bíblia com muita rapidez e deixamos passar desapercebidos algumas palavras. E olha só o que diz aqui no capítulo 1, versículo 26. Se o irmão encontrou, eu sei que é um livro difícil de encontrar, mas quem encontrou, leia comigo, leia aí por favor, amém? 1:26. Disse-lhe Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réfuge que se move sobre a terra. Amém. Irmãos, presta bem atenção nesse texto. A Bíblia diz assim, ó: e tenha ele. Quem é esse ele? O homem. Aqui Deus, ele não está se incluindo nesse domínio. Porque se ele estivesse se incluindo nesse domínio, ele estaria dizendo: e nós tenhamos domínio. Mas ele está dando essa responsabilidade para mim e para você, amém? Olha só como que é importante: que tenha eles domínio sobre tudo que está sobre a terra. Então nós aprendemos que nós temos essa capacidade de dominar, ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Olha só, isso aqui é uma coisa muito importante. Uma coisa que Deus, ele só não deu para o homem dominar, foi dominar outro homem, ou seja, dominar outra pessoa. É por isso que muitos de nós, às vezes, ficamos bravos quando alguém manda em nós para fazer alguma coisa, porque está inerente no espírito do homem. É por isso que muitos não acham muito bom, porque eles se sentem aí já a sua privacidade invadida. Mas isso é tão importante. O que Deus faz para nós compreendermos aqui? Ele está dizendo que nós temos que ter esse domínio, não sobre pessoas, mas sobre coisas. E ter domínio em nossas vidas. Nós temos que aprender a nos dominar aquilo que está sobre nós. Então nós vemos aqui a importância desse versículo. Porque o homem, ele é espírito, alma e corpo. Então quando Deus, ele fez o homem, agora vamos ver o versículo 2 do versículo 7 do capítulo 2. Alguém encontrou aí? Procurei mais à frente para nós observarmos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida. O homem foi feito ao homem. Graças a Deus. Olha só o que aconteceu. Então aqui nós vemos que Deus, no capítulo 1 ele criou, e no capítulo 2 ele formou. Ou seja, ele criou do nada. Ou seja, de onde foi que o homem saiu? O homem saiu do próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, seja ele o ímpio, ou seja ele que serve a Deus, Deus toma o espírito de volta. Porque o espírito do homem, vamos dizer assim para nós entendermos, é como um avião. Um avião, ele tem uma caixa preta, mas na verdade ela não é preta. Então observamos bem que essa propriedade, ela não é daquele que compra o avião. Essa caixa preta, ela não é do governo, aonde esse avião ele está, mas ele não é daquele proprietário. Essa caixa preta é onde guarda as informações e ela é do fabricante. É o fabricante que tem propriedade a essa caixa preta. Por quê? Da mesma forma, para nós entendermos, é Deus que tem a propriedade sobre o espírito. Então quando o homem morre, ele toma o espírito de volta para ele, porque ele é dono. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, observando bem esse texto, então Deus, ele formou o homem e soprou. Ou seja, quando Deus, ele sopra
no homem o fôlego, o seu espírito no homem, então automaticamente o homem passa a ser uma alma vivente. Ou seja, é a junção do espírito com o corpo. Quando Deus sopra, a alma surge automaticamente. E é atrás disso que Deus está. É atrás da sua alma. Da mesma forma que Deus está atrás da sua alma, da mesma forma o inimigo está atrás das nossas almas. Então é aqui que está o ponto principal. Porque, irmãos, a Bíblia, o texto que nós lemos está dizendo que nós somos alma, espírito, alma e corpo. Porque muitas vezes, quando nós entendemos a Bíblia, nós temos que ler ela de trás para frente. Nós ler ela seguida e você tem que entender muitas coisas, você vai aprender lendo ela de trás para frente, observando alguns pontos. Porque na nossa concepção, no ensino secular de hoje, o homem ele é corpo, alma e espírito. Mas só que Deus ele coloca na junção principal, espírito, alma e corpo. E é por isso que muitas pessoas elas estão preocupadas apenas com o corpo. E observando o corpo humano, irmãos, o corpo humano ele tem uma capacidade incrível. Se você observar a estrutura do corpo humano, ele é mais forte do que o aço. E o corpo humano ele é leve. Você observa que quando o homem treina, ele consegue tirar salto, pulos, muito alto. E ele, quando eu estudando um pouco sobre Ezequiel, acerca da estrutura, quando ele vai entrando na água, sobre as suas articulações, porque os seus pés, ele tem a quarta porção maior de ossos, porque é nos seus pés que você tem equilíbrio. É através dos seus dedos que você tem equilíbrio nos pés. É por isso que Ezequiel ele teve que primeiro molhar os pés. Porque mesmo que nós tivemos com nossos pés aqui a estrutura do nosso corpo em cima dele, nós temos ainda agilidade. Então, olha só como é importante. E também sobre a articulação dos seus joelhos. Os joelhos eles são tão fortes que ele aguenta impacto mais forte do que concreto. Se você observar, você vê algumas pessoas tirando pulos altos, pulando de um lugar para o outro. Você vê alguns dublês que eles fazem algumas cenas, aquilo ali muitas vezes é real, porque eles têm uma estrutura, os seus joelhos têm uma estrutura, e é por isso que nós temos que ter equilíbrio e temos que ter estrutura. Então esse componente do corpo humano, aí vem o coração, vem a sua mente, o seu cérebro. O seu cérebro ele é tão poderoso. Eu estava até falando para minha esposa hoje, nosso cérebro ele é tão poderoso que ele consegue se conectar mais do que todos os aparelhos celulares do mundo inteiro. Olha só a potência que o nosso cérebro tem. Então muitas pessoas dizem, eu não sei, eu sou burro, eu não entendo nada, eu tenho um cérebro ruim. Não, apenas nós não treinamos o nosso cérebro para aprender as coisas. Então, porque quando nós aprendemos, nós treinamos o nosso cérebro, ele vai ter a capacidade de aprender as coisas. Então, se nós formos observar a formação do homem, sobre os neurônios, seu coração, o coração do homem ele é tão importante que ele tem quilômetros e quilômetros de veias, onde ele vai bombear o sangue para o coração. Mas, quando nós observamos a palavra do Senhor, para nós entendermos que o homem ele é espírito, alma e corpo. Então observe bem, por quê? O coração e a mente. Por que os cientistas eles colocaram dessa forma? Porque o coração, ele no texto hebraico, o coração é o subconsciente. O subconsciente que é também chamado de alma, aonde todas as informações elas são imprimidas no seu HD. Então, se for observar pela tecnologia, é o seu HD, aonde tudo vai sendo colocado ali, armazenado. E esse armazenamento, ele acontece desde a formação no ventre da mãe. É por isso que é muito importante, eu falo até falando para minha esposa, que o papel mais importante na gravidez de uma mulher, não é só ela, é o pai. O pai, ele é um ponto muito importante na gravidez da sua esposa. Porque a forma que ele trata ela, a forma que ele se comporta com ela, está afetando diretamente o bebê.
Então, observe bem como que isso é importante, é aquele que é pai, para entendermos por quê. Ele que é pai, ele tem que proteger o ambiente. Então, ele tem que proteger o ambiente, ele protege o ambiente para a criança, para a esposa, para os filhos. Ele tem que fazer esse cuidado de tornar esse ambiente o possível harmônico que ele puder fazer através da palavra do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, ele diz assim: marido, amai as vossas esposas como Cristo ama a igreja. Então, quando você ama a sua esposa, a sua igreja, pelo quê? Pela lavagem da palavra, pela lavagem da água, pela palavra. Então, nós vemos a função do pai é ensinar a palavra do Senhor, tanto para a sua esposa como para os seus filhos. Essa não é só a função do pastor, é a função dos pais fazer esta função. Então, quando nós observamos essa criação desse ambiente, é no funcionamento, porque, irmãos, o cérebro, que alguns vai até mudando o nome, o encefalo, que eles falam, o seu cérebro, ele não é a sua mente. Ele não é a sua mente. A mente é a sede, ou seja, da alma. Então, quando nós observamos, eu quero aqui fazer aqui uma ilustração para os irmãos entenderem. Eu quero aqui 3 pessoas, amém? 3 irmãos voluntários aqui para estar me ajudando, para os irmãos compreenderem como que funciona esse processo. Bom, irmão, me ajuda a pregar aqui rapidinho, amém? Mais 2. Amém? Anitta, você tem que ter uma mulher massa apresentando nós. 3. Pode ser irmã? Pode ser. Irmã? Olha aí, então ela vai. Olha só, irmãos. 3. Ó, espírito, alma e corpo. Nós temos que entender do jeito que a Bíblia fala, porque no ensino secular é diferente. Então, para nós entendermos o espírito, entre o espírito e a alma, olha só, entre o espírito e a alma, então nós observamos aqui que há a mente, e entre a alma e o corpo, o coração. Isso é só uma forma didática que cientificamente, para nós entendermos. Entre um e o outro. Então nós temos aqui, então o Espírito de Deus, quando o homem ele aceita a Jesus como seu Salvador, o Espírito de Deus, ele já vem direto no espírito do homem. Mas só que ele tem que fazer o trabalho completo, porque em muitos ainda essa função ainda não foi feita. O Espírito ele tem que passar, ele tem que dominar o espírito do homem, e ele tem que dominar a mente, ele tem que dominar a alma, ele tem que dominar o coração e ele tem que dominar o corpo. Mas em muitos crentes, em muitas pessoas, eles ainda não alcançaram essa plenitude. Ainda está oscilando. Muitas vezes o Espírito, ele está governando entre o Espírito e a mente. É por isso que nós vemos muitos filósofos acerca da palavra do Senhor, que ele fala, prega, e a igreja não sente nada, porque ele está apenas no conhecimento humano. Ele domina nessas partes, mas ele não consegue dominar entre eles todos. E é por isso que nós temos que sempre orar a Deus, pedir para o Espírito Santo governar por completo, mente, alma, corpo, coração. Nós temos que pedir ao Senhor para fazer esta função. Então, entendendo um pouco a respeito disso, olha só como que é importante o Espírito. Então, o Espírito, na verdade, Jesus diz, o Espírito ele já está pronto. O Espírito ele não tem trabalho. Nós não temos trabalho acerca do Espírito. Então, o trabalho maior está na alma. Aleluias. O trabalho está na alma. Porque o próprio Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então nós vemos que o Espírito ele está pronto. Então, observamos bem. Então, esses trabalhos têm que ser feitos na alma e no corpo. Mas o Deus, ele não está atrás do corpo. Porque se ele estiver atrás do corpo, ele está faltando a mente. Então o trabalho do Senhor é na alma. E o Espírito de Deus, ele quer trabalhar a alma. E Deus, ele está atrás da alma. E Satanás, ele também está atrás da alma do homem.
Ele está atrás da alma do homem. Porque se Deus, ele conseguir trabalhar na alma do homem, automaticamente o corpo ele vai trabalhar. Mas só que existe uma confusão, Gálatas capítulo 5, entre a alma e o corpo. Por quê? Aí entra porque o nosso corpo, eu estava até explicando para minha esposa, o nosso corpo, ele também ouve. Você sabia que o seu corpo ouve? A sua mente, ela está interligada com o seu corpo. Você também pensa através do seu corpo. Observe bem, porque o corpo é através da pele, o maior órgão do homem é a pele. E segundo é o cérebro. A pele é um dos maiores órgãos. É através da pele que você vai receber as bactérias, os fungos. Então, observe bem, é através da pele que você vai sentir os sentidos. Quais são os sentidos? Tato, paladar, olfato, visão e audição. Então, esse sentido, eles é captado e ele manda essa informação para a alma. Então, aquilo que você vê, que nós vamos falar mais à frente, aquilo que você vê, que você ouve, então essa mensagem, ela vai ser transmitida para a alma. E a alma, ela vai mandar para o espírito. Aí, às vezes, o espírito vai dizer para a alma, olha, não é assim. Então, para o corpo não reagir, a alma vai dizer, o espírito vai estar dizendo para a alma, não é desse jeito. Mas a alma, ela tanto receber aquelas informações repetitivas, ela vai dizer para o espírito, não, tu tem que fazer desse jeito. Aí o espírito vai fazer contra a vontade, e nós vemos em Gálatas que há uma confusão, é onde temos essa briga interna dentro de nós. O espírito querendo dar conselho para a alma, e a alma dando conselho para o espírito. Então, quando a alma ela está dominando, ela consegue mandar no espírito do homem. Observe bem, mas o Espírito de Deus está dentro do homem. Mas só que o Espírito de Deus, ele fica como a sua televisão na sua casa. Se você não ligar ela, ela não vai servir para nada. Ela só vai ter função se ela for ligada. Da mesma forma é o Espírito de Deus no Espírito do homem quando ele aceita Jesus. É por isso que você vê muitas pessoas desviadas, que já foram cheias do Espírito Santo, batizadas, falou em língua, pregou e não prega mais. Mas na verdade, o Espírito permanece nela, mas só que ele não atua. Está como uma televisão desligada, ele não atua, só se fazer essa função de ligar novamente, para ele novamente fazer isso. É por isso que Jesus disse, lembra onde tu caíste, te levanta e pratica as primeiras obras. Então enquanto ele estiver vivo, tem solução. Amém? Então os irmãos entenderam? Corpo, ou seja, espírito, alma e corpo. Então, para forma didática, então nós temos coração e nós temos a mente, fazendo essa divisão. Então, o Espírito de Deus, ele quer transpor entre o corpo, a alma e a mente, e ele quer dominar. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o homem, por mais que ele esteja cheio do Espírito Santo, ele ainda tem domínio. Ele não perde o sentido quando ele está cheio do poder do Espírito Santo. Porque ele não perde os sentidos, ele continua. Sabe por quê, irmãos? Às vezes eu estou na minha casa, antes de eu ir para o trabalho, eu vou orar, está tão gostoso, eu digo, mas Espírito Santo, eu tenho que trabalhar. Né? Então, se ele me dominasse, eu ia ficar lá, ia perder meu serviço. Então, eu tenho que ir para o meu trabalho. Então, você tem esse domínio. Então, isso é muito importante nós entendermos. Podeis assentar, irmãos? Muito obrigado. Uma salva de palmas para os irmãos. Graças a Deus. Então, entendendo esse ponto, agora nós vamos falar sobre a alma. Então, olha só, eu fiz aqui algumas anotações, para nós não perdermos o foco, porque é muita informação. Aqui, aonde vem o ponto principal. Qual é o ponto principal? A alma. Então os irmãos entenderam que na Bíblia, coração significa alma. Coração significa alma. Até o Salomão disse assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Então assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Então tudo que você recebe através das informações, através dos seus sentidos, eles vai sendo filtrado.
ele vai sendo filtrado e ele passa pela sua mente consciente, que você recebe através dos seus sentidos, do seu corpo, e ele vai para o subconsciente, que é a sua alma. Então vai alojando tudo lá. Então mesmo que a pessoa ela aceita Jesus, está na obra do Senhor, mas ela ainda precisa ser liberta. Vocês sabiam disso? O próprio Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto está dizendo, não é o conhecimento que vai te libertar. O que vai libertar é a verdade. O conhecimento, ele é uma ponte que te leva até a verdade. Porque quando nós alcançamos a verdade, então nós somos verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque muitos de nós ainda precisamos ser libertos em muitas coisas das nossas vidas, irmãos. Nós precisamos ser libertos de muitas coisas nas nossas vidas. Então, entendendo sobre isso, então aqui na mente, a mente, ou seja, na alma, nós temos aqui a função principal. Então na alma tem a sede. O que está na sede da alma? Está a mente, vontade e emoções. Mente, vontade e emoções. Então é sobre esse aspecto, porque quando a palavra de Deus ela vem, você faz um download da palavra de Deus, você vai estar substituindo aquela mente antiga pela uma mente nova, ou seja, você está transformando. É aquilo que o apóstolo Paulo disse assim, ó: transformai pela renovação do vosso entendimento, e não vos conformeis com este século. Ou seja, o ensinamento deste século, ele não pode ser mais forte do que o ensinamento da palavra do Senhor. Então, nós só vamos ser libertos de fato quando nós substituirmos todo aquilo que nós aprendemos, essas crenças, a forma que você aprendeu a orar, a forma que nós fomos ensinados pelos nossos pais, se nós fomos zangados, bravo, do ditado nordestino: se você foi bravo, se você foi zangado, brigão, ignorante, você precisa ser liberto. Nós precisamos ser libertos. Se ainda briga com a esposa, com o marido, precisamos de libertação. Então isso é muito importante. Eu falo muito com a minha esposa a respeito disso, que quando o Emanuel chegar, então nós já preparamos o ambiente. Irmãos, esses dias Deus me levou, eu digo, vou fazer uma caminhada, pegar um sol, estava de folga, eu estava orando e digo, vou dar uma caminhada e orar também. E Deus me levou para outro rumo, e quando eu cheguei, mais na frente tinha um cidadão que ele estava ali com problema de relacionamento. E eu fui falar para ele, aí eu disse para ele: você já viu falar que tem casal que não briga? Ele disse: eu nunca vi. Eu digo: pois lá em casa tem um. Lá em casa nós somos um. Então a gente não briga, nunca, de forma alguma. E eu já vi 3 pastores na minha vida, então eu fiquei encabulado. Eu digo: será que isso é verdade? Então eu quero experimentar isto. Então, graças a Deus, eu tenho o privilégio de falar isso na minha casa e no meu lar. Mas para muitos isso é impossível. Mas se você aplicar a palavra de Deus, a Bíblia diz: tudo, Simão completa para mim, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então nós temos que acreditar que tudo é possível. Amém? É possível nós vivermos sem contenda, sem brigar com a esposa, sem brigar com o filho. É possível. Então nós temos que aprender através da palavra do Senhor. Por quê? É na alma, irmãos, que está essas emoções. O que é emoção? É ira. Nós vamos ver lá no livro de Gálatas. Lá em Gálatas eles ensinam. A receita está lá no livro de Gálatas. É acerca de domínio próprio. Ele diz: olha, o que um servo de Deus ele tem que ser? Ele tem que ter esse fruto do Espírito. Tem que ter o quê? Domínio próprio, mansidão, longanimidade, bondade, temperança. Então essa é a característica de um servo de Deus. Irmãos, isso é tão importante. Esses dias, um dia eu estava
estava dirigindo para um casal lá dentro de Goiânia e de repente um cara de moto parou bem na minha frente e eu tive que frear o carro de uma vez. Aí os velhos que estavam sentados lá atrás deram arrancada. Mas uma coisa que eu falo, entrou no carro, põe o cinto. Entrou no carro, já tem que colocar o cinto. Então ele estava de cinto. Aí o rapaz ainda parou bem na minha frente de moto. Aí eu fui e falei para ele, por gentileza, você pode deixar eu passar? Então, irmãos, porque muitas pessoas, nós precisamos... Isso, irmãos, olha só, paciência você não adquire. A paciência, ela é adquirida na hora. Não é falando, a paciência, ela é adquirida no momento. Você pode me dizer que tem paciência do jeito que for, mas você prova na hora. A paciência é adquirida na hora. O apóstolo Paulo diz no capítulo 5 de Romanos que nós temos paciência através das tribulações, nós temos perseverança e nós vamos ter paciência. Então nós vamos ter que ter essa paciência. Então isso são tudo que está inerente. Por quê? Às vezes nós vemos as pessoas brigando na rua. Então nós perdemos o temperamento. Irmãos, se você um dia for na minha cidade e perguntar à minha mãe, os meus pais, meus irmãos, a minha vida, então vocês vão entender. Irmãos, isso é tão interessante que um dia eu estava na porta da igreja, um colega meu passou e ele começou a chorar. Ele estava do outro lado da rua. Aí eu disse, vem para cá. Eu fui lá do outro lado da rua e trouxe ele. Aí ele começou a chorar. Eu disse, irmão, quando eu te vi, eu comecei a chorar. Digo, por quê? Porque ele conhecia a minha vida, irmãos. E ele viu a transformação que Deus fez. Porque eu não sou de estar contando testemunho. Porque o próprio Jesus, ele diz assim, aliás, provérbio, ele diz assim, para nós não falarmos de nós mesmos, desde que outros falam. Porque o seu testemunho, ele tem mais poder quando os outros falam, do que você mesmo falar. Então, uma coisa que eu observo muito a respeito disso, olha, é simples você aplicar a palavra de Deus. É só você pegar e aplicar. Não precisa de muita coisa. Nós aqui inventamos muitas coisas. Então observe bem, na sua alma você tem os sentimentos e você tem a vontade. A vontade é atrás disso que Deus está precisando. Ele diz para que nós conhecemos qual? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que submeter a minha vontade à vontade de Deus. Porque você pode chamar, nós podemos também te chamar a vontade de livre-arbítrio. Então nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Então se nós estivermos diante do momento, nós temos que pensar, como é que Deus agia nessa hora? Como é que Jesus agia? Então eu tenho que agir como Jesus agia. Em qualquer situação da minha vida que eu for. Então eu tenho que pensar, a sua mente, irmãos, ela tem essa capacidade de pensar rápido as coisas. Ela tem essa capacidade de pegar de forma instantânea, em questão de segundo. Então se nós deixarmos, como nós vimos aqui a demonstração, o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, ele vai fazer isso. Ele vai te guiar. Então ele vai guiar, ele vai dizer, olha, vai por ali. Ele vai dizer, vai por aqui. Ele vai dizer, faz isso. Ele vai dizer, faz aquilo. Então nós vamos aprender a andar no Espírito, que é através da palavra. Então isso é importante, irmãos, observe bem. Então nós estamos submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. É disso que Deus ele está precisando que nós venhamos fazer. Então observando bem, então aqui é onde entra a mídia. É onde entra o poder da mídia. Por quê? Se nós observarmos a palavra do Senhor, essa mídia, olha só, a demonstração que nós fizemos. A alma, ela é a mídia. O que é a mídia? É o mediador. Então a alma está mediando entre o corpo e o espírito. As informações que vai para a alma é que vai governar. Seja de forma certa ou de forma errada. É ele que vai governar. Vai dar essas ordens e vai ter essa manifestação. Então a alma ela é
a mídia, ela é um mediador. O que a própria palavra diz através de Jesus? Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Então tem uma mediação. Então a mediação é o quê? O que é uma mídia? A mídia é a forma, é o intérprete. Por exemplo, se eu não soubesse falar português, se fosse outra língua, eu precisava de um intérprete para ele poder interpretar. E da mesma forma, se eu for para outro país, eu vou precisar de um intérprete. Por quê? Mas só que a mensagem através do intérprete, ela pode ser distorcida. Ela pode chegar uma mensagem clara, mas ela também pode chegar uma mensagem distorcida. Então a mídia, ela tem esse poder de interpretar a mensagem. É por isso que muitas pessoas hoje estão interpretando a mensagem e a palavra de Deus de muita forma equivocada. Por exemplo, vou dar aqui só um exemplo para os irmãos. Se você for ler Apocalipse, que diz que Deus é Jesus, ele tem sobre o seu manto e sobre a sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas eu fiquei observando e digo, por que Deus teve que me levar para a escola? Eu estava no trabalho, eu estava 10 anos sem estudar, e quando aceitei Jesus, o Espírito Santo disse, vai para a escola e faz a tua matrícula. Aí depois, irmãos, eu fui entender, porque quando nós observamos, até quando eu eu trabalhei muito tempo com jovem, uma coisa que eu sempre buscava também no jovem, eu pegava no pé deles até na nota da escola. Eles só tinham oportunidade de fazer alguma coisa, até mesmo dentro do trabalho do jovem, se eles tivessem comportamento e nota boa na escola. Porque esse método é usado nos Estados Unidos. Uma pessoa para ir para um futebol, ele para fazer qualquer coisa, ser um jogador, ele só vai se ele ser bom na escola. Se ele não for, ele não participa, ele não vai mudar de função e nem de outra escola. Então, irmãos, isso é tão importante para nós entendermos acerca da palavra do Senhor. Então, eu tinha esse cuidado. A ponto de eu até pegar e formar a turma para ensinar eles. E observando, se você pega o texto lá de Apocalipse e observar bem, está dizendo que a inscrição está no manto, não é na coxa. A inscrição está no manto, que o manto está sobre a coxa. Sabe por quê? Se você for estudar um pouco, eu falo muito para os meus alunos a respeito disso, por quê? Você tem que entender a cultura, você tem que entender a formação, a forma de linguagem da época. Porque, irmãos, os judeus, para eles é tortura mostrar o seu corpo. E como que Jesus vai estar com a tatuagem escrita desse tamanho na coxa? Irmãos, porque se você for ler a Bíblia, o próprio Deus mandou fazer a roupa dos sacerdotes. E Jesus é o sumo sacerdote. Então, não tem como Jesus ter uma tatuagem. Não tem como ele ter o nome escrito na coxa. E mesmo se tivesse, ele andando de cavalo, não dava para a pessoa ver. Só se fosse fazer um zoom com a câmera bem boa. Então nós temos que usar. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, nós temos que ler a Bíblia com espírito, mas também com entendimento. Você tem que orar no espírito e com entendimento. Então observe bem a respeito da mídia. Então a mídia, ela é tão importante nós observarmos nos dias de hoje. Por que eu não tenho televisão em casa? Eu tomei essa decisão porque eu tenho que proteger a minha alma, proteger a minha mente. E muitas pessoas dizem assim, mas como que tu vai estar por dentro da notícia? Eu digo, pergunta o que tu quer saber então. Pode fazer qualquer pergunta. Então eu não leio jornal, eu não assisto televisão. E eu digo para qualquer um, pode perguntar o que tu quiser. Então é muito importante. Primeiro, eu até gravei um vídeo. Primeiro, o Espírito Santo, ele vai te ensinar as coisas. Segundo, você tem que buscar aprender, buscar o conhecimento. Mas você tem que aprender a peneirar. O que você quer aprender. Mas hoje a nossa mente, você tudo que vê, nós fazemos essa bagunça na nossa mente.
Então observe bem, a mídia, ela vai trabalhar na sua mente. Médio, a palavra médio também vem de mídia. Tem os médios. Naquela época, o próprio Deus, ele disse, tem que exterminar esses médios, esses adivinhos. Matava mesmo. Por quê? Porque eles entregavam uma mensagem distorcida. E Deus queria proteger o povo, então ele mandava matar logo. Você pode eliminar tudo. Você pode ler lá Levítico no capítulo 27. A gente precisa observar depois. Deuteronômio capítulo 18. Então é muito importante porque Deus ele mandava exterminar. Porque esses médios, eles traziam uma interpretação distorcida acerca para a alma do homem. E é hoje que muitas pessoas vão em busca de mensagem distorcida. Porque a Bíblia diz que só existe um entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas nós temos muitas informações aí distorcidas. As pessoas vão atrás de tarô, de búzios, essas coisas, buscar alento para a sua alma. Onde muitas pessoas dizem, não, aonde falar de Deus para mim está bom. Todo lugar fala de Deus, irmãos. Até as pessoas quando vão fazer um assalto, tem deles que ora. Quando eles vão fazer um assalto, então em todo lugar fala de Deus. Mas nós temos que entender como que essa mensagem está sendo falada. Como que essa mensagem está sendo passada. Teve um deputado em Brasília que ele estava fazendo desvio de verba. Aí ele pegou e chamou o pastor, quando mandou. E o pastor fez a oração da propina. Aí o pastor orou assim, Senhor, abençoa, ele roubou, mas vai ser bem utilizado, não sei o quê. Então, Senhor, abençoa. Quando ele terminou, ele falou assim, agora você divide com a gente, que você roubou. E o povo vai ficar roubando. É sério, a mensagem é distorcida. Então nós temos que entender, e isso está sendo impregnado na nossa alma. Então nós temos que fazer um download para a nossa alma, o download dos céus. A Bíblia diz que as nossas bênçãos, elas estão nas mansões celestes. Então se nós quisermos as bênçãos de Deus, nós temos que fazer um download das bênçãos do céu para a terra. Está tudo disponível. Tudo que você precisa já está disponível. Sabe por quê, irmãos? Isso é tão interessante. Quando eu estava sendo coordenador da escola bíblica, lá na igreja que eu estava congregando, aí o pastor me colocou na coordenação da escola bíblica. Aí muito bem. E na escola bíblica, lá nós tínhamos 7 alunos. 7 alunos entre professor e tudo. Então eu comecei a fazer planejamento e falar para cada data, eu digo, essa data nós temos que ter tantos alunos. Nessa data nós vamos ter que crescer tantos alunos. Aí eles ficavam assim observando. Irmãos, então quando eu fui entregar a coordenação da escola bíblica, as nossas escolas bíblicas davam mais pessoas do que num culto de domingo. Então quando eu entreguei a coordenação da escola bíblica, nós tínhamos 8 professores e 58 matriculados. Glória a Deus. Irmãos, isso é tão importante, isso é o que? Nós temos que buscar em Deus. A Bíblia diz que o domínio, até a forma do crescimento, porque irmãos, às vezes eu falo para alguns pastores amigos meus, de que irmãos, tem coisa que você não é para orar, é para agir. Você tem que fazer, Deus te colocou lá, foi para resolver o negócio. Mas tem muitos que ficam pedindo a Deus para fazer o que ele tem que fazer. Olha só, porque o próprio Deus, ele falou para Moisés, toca nessas águas e manda o povo marchar. Então para que tu vem a mim? Olha só, eu te dei a responsabilidade. Então toca nas águas, manda o povo marchar. Ou seja, o que Deus estava dizendo? Agora não é hora de orar, age. E essa ação está sobre a tua responsabilidade. Manda o povo agir. Aleluia. Irmãos, porque a oração está dizendo orar e entrar em ação. Mas tem muitos de nós que nós queremos que Deus resolva as coisas só orando, sem fazer nada. Então não vai funcionar. Então observe bem. E aqui é onde entra o ponto principal. A
Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 2. Antes que os irmãos abram, só para os irmãos entenderem acerca da mídia. A mídia, ela trabalha sobre ondas. Ondas. Aonde é que estão essas ondas? Nós vamos ver agora. Capítulo 2 e o versículo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ler, quem achou pode ler. Capítulo 2, verso 2. Em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera no filho da desobediência. Observe bem. Desobediência. Olha só, observe bem. Sobre o ar. O ar é onde tem as ondas sonoras. E você, através dessas ondas sonoras, você pode pensar e enviar pensamentos. Você sabia disso? A minha esposa, ela fica observando quando eu fico conversando com o Emanuel. Eu encosto a cabeça ali na barriguinha dela e fico conversando com ele sem falar nada. E ele fica todo... Irmãos, observe bem. Vou dar aqui algo para os irmãos observar. Você chegar na sua casa, pega a sua mão e coloca, pode ser uma parede branca, um lugar branco. Você coloca a sua mão, escolhe um dos dedos e você firma sem piscar. Você vai ver que as cores, elas mudam. Isso quer dizer que seu corpo, ele vibra. Essas ondas, ela faz com que você, é de uma forma tremenda, mas só que com o olho nu a gente não percebe. Mas se você observar, porque a Bíblia diz que nós somos luz, e você vai ver as cores, dependendo do estado de espírito que você tiver, a cor muda. Você pode fazer essa experiência quando você chegar na sua casa. Então observe bem, as ondas sonoras, se você quiser anotar, pode anotar. Essas ondas, elas são modificadas através, primeiro, do ar, as ondas através do ar, as ondas através do rádio, as ondas sonoras do rádio, as ondas cerebrais, que eu acabei de falar, ondas cerebrais, e as ondas televisuais, que é através da televisão. Então o que as pessoas fazem? Elas pegam os sinais e elas colocam dentro de um aparelho. Olha só como que isso é importante. Isso é mídia. E essa mídia é que está atrapalhando, ou seja, impregnando a alma da igreja nos dias de hoje. Impregnando a alma da igreja nos dias de hoje. Mensagem distorcida, pregações, tanta coisa, irmãos, que está aparecendo hoje. Por quê? Muitas mensagens, elas estão o quê? Distorcidas. E aonde é que Satanás habita? Nós acabamos de ler. Satanás, porque quando Jesus ele disse, eu vi Satanás cair do céu, isso está dizendo quando ele vier. Por quê? A Nova Jerusalém, ela vai descer. Quando ela descer, Satanás vai perder o seu domicílio. E qual é o seu domicílio? Ele vai ser tipo compensado pela Nova Jerusalém. Então, quando a Nova Jerusalém descer, o lugar que ele habita, a Nova Jerusalém vai tomar e ele vai ter que descer para a terra. Aí é onde vai começar o processo da terra, porque ele vai ser lançado para a terra. Não é aquilo que você vê os pregadores pregando, que Big Bang, ele caiu e deu um regaço na terra e morreu o dinossauro. Não é nada disso, irmão. Então o que nós aprendemos aqui? A Bíblia diz que o lugar dele, a dominação dele é no ar. E é por isso que ele usa isso para tomar a mente do jovem, do adulto, através da pornografia, do ódio e assim por diante. Irmãos, se você observar, a internet ela é muito boa para quem sabe usar. Mas o avanço da internet começou depressão, começou tudo isso. A pandemia ela veio
Mas só que isso já foi alertado pelos cientistas muitos anos atrás. Se você for observar acerca desse vírus que nós temos hoje, tem mais de 2.000 artigos que foram escritos há 5 anos atrás que ia acontecer isso. Mas só que nós não temos essa informação. E nem a mídia, ou seja, a televisão, ela não passa essa informação. Por quê? Tem pessoas, irmãos, cientistas, homens de Deus que estudam, que buscam, mas só que quando eles querem dar essa informação, a mídia e o governo, olha, eles cortam, não deixam essa informação seguir avante. Porque eles vão ter lucro através do que vai acontecer. Eles vão lucrar através de tudo isso. Então nós vemos que muitas pessoas, elas estão lucrando, elas enricaram, os seus patrimônios aumentaram. Irmãos, nós temos que observar, nós temos que estar por dentro das coisas. Então eu li alguns artigos escritos há 5 anos atrás a respeito do que ia acontecer. E muitas pessoas, elas não observaram, porque nós estamos envolvidos. Irmãos, a Copa do Mundo do ano passado, eu disse para muitos dos meus amigos, de que irmãos, vamos orar, porque depois que passar essa Copa do Mundo, você vai ver o trágico que vai acontecer na nossa nação, na educação, na saúde, você vai ver o resultado que vai acontecer. Mas todo mundo estava ligado com futebol, tudo ali, e eu ia lá para o mato orar. Eu ia orar, porque eu sabia o que ia acontecer, a ressaca do que ia acontecer. Irmãos, porque nós estamos tanto perdidos em muitas coisas, que na mensagem principal nós não temos esse foco. Então nós vemos que Satanás, ele usa o ar para transformar essa mídia. Então essa mídia, ele tem tanto porque, irmãos, observe bem, anote bem isso aí. O ar tem mais poder do que a terra. O ar, ele tem poder de mexer com a terra. Por quê? O que é um tsunami? É quando o ar, o vento, ele pega a água e ele leva ela para os lugares. Tudo que acontece é ar. O ar, ele tem poder sobre a terra. Ele é mais poderoso do que a terra. Então observe bem que Satanás, ele é esperto. Ele é esperto. Então é por isso que hoje ele domina. Irmãos, eu falo muito para pastores, amigos meus, muitos lugares, às vezes onde eu congrego, quando eu demoro muito assim na congregação, eu foco em um programa de rádio. Na igreja que eu estava, eu cheguei lá, falei para a família, eu digo, eu vou ter que abrir um programa de rádio. Digo, mas como que tu vai abrir esse programa de rádio? É caro. Digo, não, Deus vai suprir. Então eu fui orar a Deus, porque Ele colocou no coração, com 30 dias, eu estava fazendo a inauguração do programa. A igreja, irmãos, ela tem que ter essa visão de domínio. Tem que dominar o rádio. É caro, se esforça, que Deus vai dar condições para pagar. Então, porque nós temos que tomar, irmãos, nós temos que tomar a mídia. Irmão, se você for ver nas minhas redes sociais, é TikTok, é Facebook, é Instagram, eu estou em todas elas. LinkedIn, Twitter, eu estou em todas elas disseminando a palavra do Senhor. Eu não estou apenas lá, porque a maioria de nós está apenas passando, vendo dancinha no TikTok, vendo essas coisas, em vez dele ir lá, pegar versículo bíblico e falar da palavra do Senhor e colocar que tem meios para nós fazermos isso, irmãos. A igreja ela tem que agir, tomar a respeito disso. Por quê? Se nós formos observar na Bíblia Sagrada, no capítulo 12, a Bíblia diz que os principados, a potestade, eles estão aonde? No ar. Eles estão no ar. Então nós temos que aprender a usar a mídia. Porque, irmãos, a primeira mídia foi Deus que fez. O que é mídia? É uma mensagem, uma ideia transmitida. Se nós formos ver o capítulo 1 de João, o Evangelho de João está dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo, irmãos, no grego é logos. Logos significa ideia ou palavras. Ou seja, uma palavra expressa, uma ideia expressa. Ou seja, a primeira mídia é a palavra.
é uma ideia de Deus. Então você tem que focar na mídia, na palavra. Louvado seja o nome do Senhor, para persuadir os homens a se arrepender dos seus maus caminhos. Porque lá em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, diz que o dominador deste século, ou seja, ele cegou o entendimento das pessoas. As pessoas estão cegas. E Jesus até disse, quando ele estava falando acerca de um cego guiar outro cego, ele não estava falando em pecado, ele estava trazendo uma mensagem para o líder. Um líder, um pastor, ele pode ser um líder, mas ele pode ser um líder cego. Sabia disso? Ele pode ser um líder cego. Então aquela passagem, Jesus não está falando de pecado, está falando sobre líderes cegos que estão guiando o povo de Deus. Estão guiando o povo de Deus. Então, olha só o tanto que o inimigo ele tem esse poder sobre os ares, cega o entendimento das pessoas. Então é por isso que a igreja ela tem essa dificuldade de falar do amor de Deus, de falar da palavra do Senhor, porque nós precisamos compreender a palavra. Porque primeiro você tem a informação, você tem que ter a compreensão da informação e a sabedoria. Então o que é conhecimento? Conhecimento é só informação, irmãos. Você precisa de entendimento, que é compreender a informação. Eu sempre digo, se você ouvir uma informação, você tem que checar no mínimo com 5 pessoas. Se essa informação ela é verídica. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos de 2 ou 3 testemunhas acerca de qualquer coisa. Porque a informação ela é muito importante. E se ela tem esse poder de dar vida, mas também de matar. É por isso que nós temos que ter esse cuidado. Até o próprio Tiago diz, ele disse, seja tardio em irar-se. É tardio em falar. Muitas coisas nós temos que ter muito esse cuidado. Então, tratando desse assunto, dessa cegueira espiritual que o mundo está tendo hoje, então nós temos que aprender a interpretar a informação da forma correta, da forma que a Bíblia ensina. Então nós precisamos compreender e aprender mais acerca da palavra de Deus, amém? Então, irmãos, nós temos que buscar entendimento da palavra do Senhor. Nós temos que criar hábitos. Você tem que criar hábitos na sua mente e no seu coração. Qual é esse hábito? O crente, ele tem que criar hábitos. Quais são os hábitos que o crente tem que criar? Primeiro, de orar. Segundo, ler a Bíblia. Terceiro, de congregar. Então esse tem que ser um hábito seu diário. A leitura da Bíblia, eu falo muito, você pode ser pastor, pode ser líder de qualquer coisa, mas você tem que ter o seu devocional diário, independente de ministério que você exerça. Você tem que ter o seu devocional todos os dias, diário. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Tem que ler a Bíblia todo dia, independente se vai pregar ou não. Nós temos que ler a Bíblia não apenas para pregar, mas para aprender acerca da palavra do Senhor, amém? Se coloque sobre os pés, vamos estar orando nesse momento, e que o Espírito de Deus, ele continue falando aos seus corações através dessa palavra. Que nós venhamos aprender a observar o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, o que